Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar esse programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. A nossa entrevistada de hoje é poeta, jornalista, terapeuta e palestrante, e em todas essas instâncias, esses universos e seus paralelos, ela flerta com a filosofia. Já publicou 2 livros e ainda tem muito a dizer, porque tem muito a sentir. Mari Pietro, é um prazer enorme recebê-la aqui. É o meu, querida. Mari, inquietude e curiosidade, o que te move a escrever? O que te inspira? O que me inspira? Tem uma frase de um verso meu que diz: respire o que te inspira. Eu acredito profundamente que tudo pode ser inspiração, desde que a gente tenha a absorção correta e depois a viabilidade, que é dar a expansão do que primeiro a gente absorveu. E como o interesse pela filosofia virou uma paixão para você? O interesse pela filosofia, ele veio desde muito cedo. Eu fui presenteada aos 8 anos de idade com O Mundo de Sofia, que é um clássico infanto-juvenil que conta a história da filosofia greco-romana de uma forma muito sutil, muito leve, cheia de perguntas, né? Então, o autor vai usar, por exemplo, a figura de blocos de construção de Lego para falar do raciocínio de alguns pensadores e de cartas para falar de outros e por aí vai. É uma introdução aos estudos filosóficos, né? Esse livro, na verdade. Isso. É de um norueguês, é isso? Isso, de Ostengarden. Foi muito bacana porque, inclusive, depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa Bienal do Livro. Ah, é? Então, foi uma experiência incrível. E tinha a história de cartas, né? De recebimento de cartas, né? A personagem recebia umas cartas, uma história assim. A personagem recebia as cartas de um professor de filosofia anônimo pelo correio. Uhum. E assim ela começou a aprender. Então, assim, o pressuposto da filosofia, que teoricamente é o diálogo e a autorreflexão, ela se faz das duas formas pelo exercício das cartas, tanto porque ela não conhece com quem ela dialoga, quanto porque, como ela não conhece, ela tem que fazer o exercício autorreflexivo para dar conta do que vem depois. Você, como personagem do livro, foi também aprendendo e tomando gosto pela filosofia, né? Conta um pouquinho para a gente esse seu trabalho com as palavras. Esse meu trabalho com as palavras, depois que eu descobri esse livro, e que existia uma profissão de perguntar o porquê das coisas, isso foi abrindo cada vez mais a minha visão. Então, da filosofia, eu, assim, muito cedo, já com 12, talvez 15 anos, eu ganhei um dicionário de filosofia. E aí eu comecei a pesquisar as palavras e eu entendi que, por exemplo, meia hora é o tempo de argumentação que você pode fazer a partir de uma única palavra, se ela tiver um sentido etimológico grego, ou aramaico, ou latino, que é um campo de significação muito maior do que o que a gente usa na vertente comum. Isso depois me levou para a poética, que é a beleza na palavra, depois me levou para o jornalismo, que é a informação na palavra, e por aí vai. E depois me levou para a terapia, que é a cura na palavra. Então, as palavras curam? Você acredita nisso? Curam. Todas elas curam. Todas elas curam porque o potencial de cada palavra de curar é exatamente o mesmo de trazer consciência. É exatamente porque uma palavra traz consciência, o poder que ela tem de curar. Você podia dar alguns exemplos de palavras que curam, né? Eu gosto muito da palavra coragem. Coragem, do latim, significa cor, agir ou agir pelo coração.
E eu acho que é muito do que a humanidade precisa hoje, é agir pelo coração. Com certeza. Agora, por que pessoas costumam dizer que palavras não são suficientes? É uma frase que você vive escutando por aí. Eu acho que é porque as pessoas perderam a dimensão criativa da palavra. Assim, a palavra ela tem várias dimensões, então a gente falou agora da dimensão informativa, a gente falou da dimensão curativa. A palavra tem várias dimensões. Uma que é uma grande e que não para de crescer, assim como um Big Bang, é a dimensão criativa da palavra. Então, a partir disso, a gente tem duas instâncias. Aquele que entende que a palavra tem uma dimensão criativa vai fazer toda a perspectiva do mundo a partir de uma visão expansiva. E aquele que entende que a palavra é uma mera expressão de uma emoção pontual, é como se ele ficasse preso, estagnado ali, não conseguisse avançar na vida, porque não consegue perceber a potência que aquela palavra tem. Mari, é por isso que a gente tem que pensar muito antes de falar para uma outra pessoa, né, certas palavras. A gente tem que ter cuidado, porque se algumas palavras têm o poder de cura, outras ferem muito, não? Muito. Eu acho que o antídoto para lidar com isso é você ter empatia, saber escutar o outro e como escutar o outro. Então, perceber exatamente o que hoje se fala como lugar de fala, de onde o outro fala e por que fala, cria em nós uma empatia anterior ao que vai ser absorvido. E, de alguma forma, isso pode amortecer as coisas quando as palavras não são muito boas. Então, muita gente que fala assim de um jeito agressivo é porque elas também estão sofrendo, é uma coisa que você tem que se colocar no lugar do outro para entender e você sublimar certas coisas, certas situações, talvez. Sublimar é uma ótima palavra para isso. É? Sim. Tem também o aspecto da catarse, que eu acho que se soma a isso que você está colocando, né? O aspecto da catarse, que seria essa coisa de purificar o sentido. Então, a gente tem um contexto de agressividade, por exemplo, vem a catarse e purifica isso. E aí, por exemplo, é quando a gente chora, põe para fora e desabafa com alguém. A gente precisa mais disso. Então, como precisa mais de terapia, como precisa mais de poesia, enfim, tudo que a palavra faz. E de menos agressividade, né? As pessoas andam bastante agressivas, né, atualmente. Muito. O mundo tá assim, né? Tá bem diferente, tá bem estranho. Mas, enfim, a gente tem que pensar mais nesse poder das palavras, então, é isso? Com certeza. Acredito muito no potencial transformador de todas elas, porque todas elas têm um potencial transformador do que significa o humano em cada um de nós. Uhum. Então, a gente tem um fator de hominização, que é biológico, e a gente tem um fator de humanização, que é cultural. Com ele vem a linguagem, com ele vem a força da palavra, e aí até uma palavra diferente, por exemplo, poiesis. Poiesis, em grego, significa fazer, literalmente fazer. E nisso, a distância entre o que se expressa e o que se faz diminui consideravelmente. Uhum. E aí tem uma frase do Paulo Leminski que sintetiza tudo isso que eu quero dizer, e eu acho maravilhosa. Haverá o dia onde tudo que eu diga seja poesia. Essa é a minha esperança. Que lindo! Olha, tem um poema seu também que eu vi no Instagram. Aliás, no Instagram você faz um trabalho interessante porque você faz com que as pessoas reflitam mais, né, sobre tudo, sobre a própria existência, a própria essência. Então, tem um poema seu que eu li que diz o seguinte: como o mundo te atravessa, o que dele você retém, como você contesta, o que te faz de refém? Explica para gente esse poema, né? Como é que quando você escreveu, o que você estava sentindo? Liberdade, tanto a falta, quanto a necessidade, quanto a presença. Acho que liberdade em todas as possibilidades que ela poderia se apresentar.
tanto por quem se revolta, como por quem contesta, como por quem analisa objetivamente alguma dada situação. E é esse também o poder das perguntas. Então, como quem se interessou pela filosofia muito cedo, eu me interesso muito pelas perguntas. As perguntas, elas ajudam a gente a caminhar cada vez mais longe e não se conformar com o que está aqui e agora. De alguma forma, as perguntas ajudam a gente a acreditar no futuro, e eu acho que isso é importantíssimo. Ou seja, não ficar passivo e se questionar, né, diante da vida, diante das coisas, isso? Sim. Uhum. Mério, nós já voltamos a conversar, o bate-papo está uma delícia, porque eu preciso dar um aviso importante, tá bom? A gente já volta. A Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas desde 2007. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização da Associação Viva e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo, nos dias 20 e 21 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code, que aparece aí na tela, e saiba mais sobre o evento. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. 25 anos de histórias transformando histórias. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se! Nós voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos entrevistando hoje a jornalista, poeta e terapeuta Mari Prieto. Mari, continuando a nossa conversa, que estava uma delícia, você já tem 2 livros publicados. O primeiro deles é uma coletânea de poesias filosóficas e se chama Essência. Numa entrevista sua que eu li, você disse que a cada poema lido, o leitor vai despertando da comodidade do existir e vai descobrindo a importância e a necessidade do viver. Explica melhor isso para a gente, por favor. Eu acho que o existir apenas por existir é como se a gente estivesse no palco da vida, pensando que é a plateia. E o viver é quando a gente descobre que está no palco, que tem todas as luzes, câmeras e ação nas nossas mãos. É realmente uma coisa de perguntar a cada passo o que eu vou fazer agora, o que eu posso fazer agora, o que eu ganho, o que eu aprendo. É sempre na base da pergunta, mas é sempre uma pergunta ativa. Não é nunca uma pergunta que nos faça cair num estado de entropia.
é sempre uma pergunta que nos encoraja de alguma forma. Você é uma pessoa que lê muito desde pequenininha, né? Inclusive por conta desse seu interesse pela filosofia, né? Quais são os seus autores prediletos? Sim, aí tem uma vida inteira, né? Estou falando então, atualmente, porque você já leu tanto. Pergunta difícil, mas acho que eu posso destacar o Mia Couto, Adélia Prado, eu gosto muito, Euridice Fontella, quem mais? Manuel de Barros, Fernando Pessoa. Eu acho que a característica que todos esses que eu estou falando têm em comum é que todos eles têm uma narrativa muito filosófica e, ao mesmo tempo, uma ternura que sonha. Ai, que lindo isso, ternura que sonha. É uma ternura que sonha. Sonha com um mundo melhor e não cansa de querer criar um mundo melhor, né? Então, por exemplo, tem a frase da Adélia Prado que parece abrupta a priori, que ela diz: não quero a faca e nem o queijo, eu quero a fome. E é isso, não adianta a gente ter todas as ferramentas prontas na mão se a gente não tiver vontade de fazer alguma coisa com aquilo para transformar aquilo. Então, essa fome, essa vontade de viver, talvez seja a mesma coisa a que eu me refira no meu livro, Essência. É o que te move também. É o que me move. Palavras ajudam também a perdoar, quer dizer, elas curam, elas ferem, elas perdoam. Eu acho que as palavras ajudam a perdoar exatamente por causa desse sentido de pré-acolhimento, que é a empatia. Então, existe uma coisa que é o conflito e existe outra que é o confronto. O professor Cortella vai falar muito sobre isso quando ele trata de temas sobre ética, né? Então, muitas vezes existe o conflito porque a gente não entende o que o outro fala. Outras vezes existe conflito porque entre o que a gente imagina e o que a gente entende existe uma terceira coisa, e isso já é uma teoria da comunicação. Outras vezes existe conflito porque as ideias as que a gente tem não estão de acordo, e em nenhuma dessas instâncias, a priori, é necessário o confronto, que é levar isso para uma agressividade maior. O perdão, ele cabe em todos esses entremeios, em todas essas entrelinhas, de você se esforçar para ir até o outro de uma forma que seja gentil, que seja um pouco menos competitiva, sem ser passiva e, ao mesmo tempo, sendo acolhedora. Ou seja, você falou de empatia e é isso, né? É se colocar no lugar do outro. Aí você é capaz de perdoar, de entender o outro, né? Se você se coloca no lugar dele. Eu acho que muitas vezes nem é possível se colocar no lugar do outro, porque vestir o sapato do outro é uma coisa muito complicada. Tem calos e tem dores que o outro faz que são só dele. Mas é nisso, por exemplo, que eu gosto tanto do campo da poesia. Ela traz uma sensibilidade outra para a palavra no seu sentido comum, que é capaz de dar um abraço na pessoa. E aí torna, então, essa empatia mais viva, mais forte. E o que significa comunhão para você? Comunhão, essa palavra é tão bonita. É linda. Eu gosto muito do sentido de koinonia, que é um outro sentido da palavra comunhão. É um sentido que foi empregado geralmente no Novo Testamento bíblico, mas antes dos cristãos já haviam outras vertentes da palavra no sentido de que, se comunhão é um partilhar de algo comum, koinonia, ela tem a ver com a conexão daquilo que se partilha em comum. É um elo mais forte, né? Então, é como, por exemplo, se a gente estivesse falando de valores éticos dentro de uma sociedade. A comunhão seria pressupor regras para esses valores. Entender o porquê e colocar, né, o porquê que eles precisam ser seguidos.
A koinonia seria mais ou menos como dizer o porquê que a gente acredita na causa desses valores como valores justos e bons para uma sociedade. A koinonia ela tem a ver com esse fortalecimento das causas, das ideias, dos conceitos e das pessoas, né? Então, ela gera uma conexão. É diferente do ter algo em comum, porque, por exemplo, se vive no mesmo bairro. É mais forte. Você tem um segundo livro também, que se chama Dicionário Cardiopoético, Notas sobre o Pulsar dos Dias. É lindo esse nome, Cardiopoético. Esse é o seu segundo livro. Nós poderíamos dizer que ele estabelece associações do órgão, coração, com a afetividade humana, é isso? Sim, porque é muito necessário pensar pelo coração. Tem um filósofo, que é o Blaise Pascal, que fala que o coração tem razões que a razão precisa conhecer. E é exatamente isso, trazer toda essa coragem, que é o agir, como eu tinha falado antes, para outras instâncias da vida. Entender que a vida não precisa ser exata o tempo todo, que a gente pode ser humano e cada vez mais humano, parafraseando Nietzsche, né? Humano, demasiado humano, que é permitido sentir e que isso não é um sinal de fraqueza. E pensar, por exemplo, que o órgão coração é o órgão inaugural no ser humano. Ele é o primeiro que começa a funcionar, não para nunca, porque diferente do cérebro, o coração não dorme, e está a vida inteira ali, dando o máximo, o melhor. O que isso significa de postura para a gente? O que isso significa de doação para a vida? Porque é exatamente isso, o coração se doa em prol do corpo inteiro o tempo todo. E aí depois foi muito interessante porque foi feita uma pesquisa por cientistas da Universidade de Massachusetts, na Califórnia, que entenderam que o coração tem tecidos neurais e que esses tecidos neurais nas células cardíacas são capazes de reter memória de curto e médio prazo. Fora o fato de que esses mesmos tecidos produzem vitaminas e uma série de outras coisas que contribuem de alguma forma para a nossa glândula timo e para a nossa imunidade. Assim, em quantos níveis, né, essa saúde emocional, física, simbólica do coração é importante. Foi um pouco do que eu tentei trazer com o livro. Não, e quando a gente, por exemplo, a gente está deprimido ou recebe uma notícia, a gente costuma falar doeu no coração e dói mesmo. No coração você sente aquela pressão no peito quando você está angustiada, quando você está triste. Então, tudo, você sempre se refere ao coração em relação aos seus sentimentos mesmo, de uma maneira geral. E eu acho que a gente pode até pegar o exemplo do Descartes. Descartes foi um filósofo que colocou a razão, né, como o centro da sua atividade intelectiva, e ele traz a máxima: penso, logo existo. Tudo bem, estava certíssimo para o que ele estava fazendo. Mas aí o questionamento posterior, e que vem já pós-modernidade, pós-Descartes, o que fica para mim para onde que a gente aponta quando a gente fala eu? Não é para a cabeça, é para o meio do peito, não é aqui. Então, essa consciência, esse eu, que é muito maior que um eu, e que está interconectado com o tudo e com o todo, parte aqui, ó, do coração, do caminho do meio, como diria Buda. É isso mesmo. Bonito, uma bela reflexão para a gente fazer aí. Eu vou fazer mais um intervalinho agora, Mari, e a gente volta a conversar daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Associação Viva e Deixe Viver. Ela é uma organização que, desde 1997, desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias.
A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para a atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. 25 anos de histórias transformando histórias. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Mari Prietro, que está uma delícia, não é, Mari? O que mais te inspira hoje a continuar esse seu propósito? É a certeza de que as palavras curam. Certeza todos os dias. Então, por exemplo, teve uma época da minha vida em que, depois de diversas cirurgias, eu fiz uma cirurgia imensa na coluna e eu tinha muitas dores. E a medicina normal, com todos os remédios e com todo o aparato que ela oferece, não estava dando conta de cessar essas dores. E eu falei, tá bom. Então, eu simplesmente larguei tudo que eu estudava no campo da linguística, no campo da filosofia, e fui procurar alternativas. Fui procurar terapias e uma série de outras coisas. E nessas terapias que eu fui procurar, eu fui achando uma série de possibilidades. Primeiro, a terapia com cristais, que eles trabalham o campo eletromagnético, a eletricidade estática, trabalham a questão de minerais no corpo e etc, e etc. E daí eu evoluí para outros estudos que têm a ver com radiestesia, tem a ver com o campo eletromagnético de tudo que está em volta, mesmo que seja uma medição sutil. E fui avançando nos estudos, isso um período de 4 ou 5 anos, até que numa exposição em que, de volta a São Paulo, eu estava fazendo o lançamento do dicionário cardiopoético e eu fui levar esse livro num espaço de yoga, meditação e bem-estar aqui em São Paulo. Bom, levei o livro, fiz a palestra, apresentei tudo, e aí, de repente, o professor, praticamente um monge, falou, bom, agora eu quero te apresentar o que eu tenho também para oferecer. E aí ele me apresentou o Theta Healing. Theta Healing, que é uma possibilidade terapêutica que une, por exemplo, a PNL, que é uma programação neurolinguística, com uma reprogramação do subconsciente, que é um nível puramente criativo do cérebro. E aí é onde as palavras voltam, é por isso que eu fiz todo esse raciocínio, né? Então, aí é onde as palavras voltam. Quando você ultrapassa, por exemplo, medos, culpas, traumas, bloqueios e etc., tudo isso que normalmente a gente costuma tratar
numa psicanálise comum, né, em outros tipos de terapia pela palavra também, e você chega no nível do subconsciente, que é a única parte do teu cérebro que também não dorme, é com o subconsciente que a gente sonha, e você propõe o seguinte: olha, eu entendi esse significado, mas ele não está mais servindo para mim, eu quero trocar isso aqui. E você simplesmente pergunta para a pessoa: eu posso ressignificar isso? Eu posso mudar isso em você? Dado o consentimento. A reprogramação é feita e a pessoa muda em segundos. Então, é literalmente, as palavras curam desse jeito. Ressignificar é uma palavra hoje que as pessoas têm usado bastante, né? É uma palavra que tem um poder de cura enorme, se você acredita nela. Foi muito bom o seu adendo. Acho que a gente tem que selecionar aquilo em que a humanidade bota fé. Tem sido tão fácil botar fé nas coisas que são torpes, nas coisas que são utópicas, nas coisas que são distantes. Tem sido muito difícil botar fé no agora, no que a gente já tem disponível. É como se, para acreditar, fosse preciso ainda dar um passo muito longo, como se a gente não entendesse que a fé já está e que a fé já é uma força. Eu acho que ressignificar tem vindo num segundo momento, exatamente por isso, porque a gente perdeu o centramento e o conceito do que significa ter fé hoje. Quando a gente retomar isso, independente de qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer coisa, quando a gente retomar a fé na capacidade humana de transcender e de agir, a gente consegue fazer alguma coisa. E é importante a gente se abrir para isso também, né? Ou seja, se você quer entrar nesse processo, é importante você se abrir para ele, né? Ou seja, tem muita gente que fica naquilo que, sabe, naquele quadrado e não consegue abrir a mente para novas coisas, para se ressignificar mesmo. É importante, está tudo em mudanças, né? O mundo em mudanças e você também, constantemente. É importante você estar aberto para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de você querer fazer, né? De você estar com essa mente aberta. Bom, eu acho que Heráclito fala isso desde 5 a.C. Nunca é o mesmo rio a passar, é sempre outro rio a fluir. O rio da vida está indo. E aí? Você também vai, de alguma forma ou de outra, você vai ser levado junto. Agora, qual é a forma que você vai ser levado junto? Você vai ser ajudando a corrente ou nadando contra ela? Porque não tem certo nem errado. Na verdade, em algumas vezes a postura certa pode ser nadar contra a corrente mesmo. Em outras pode ser nadar a favor. Mas essa questão do estar aberto para querer melhorar tanto a si, quanto o outro, quanto o todo, acho que tem muito a ver com a capacidade de escuta. E eu acredito que é uma das coisas também que a gente perdeu, porque tem toda uma lógica ocidental. Eu tiro os orientais dessa jogada porque parece que eles são mais permissíveis ao mundo, são mais permeáveis, não é? Mas existe toda uma questão ocidental e provinda de um sistema capitalista em que a pessoa tem que provar, tem que se afirmar, tem que se impor e tem que estar fazendo alguma coisa e tem que estar produtivo. E aí a gente fala, por exemplo, hoje, né, em coisas como burnout, que a gente não falava há pouquíssimo tempo atrás, por causa dessa responsabilidade autoimposta de constância em coisas que a gente não vê significado. E aí é onde retoma a poesia, e é onde retoma a palavra, e é onde retoma a escuta e a terapia e tudo que vem de tudo que a gente está falando. É verdade. Falando em poesia, vamos terminar esse nosso bate-papo com poesia, pode ser? Ai,
É um prazer para mim. Foi uma poesia que eu ouvi, uma linda adaptação do Miguel Falabella para um poema da Emily Dickinson chamado O Cérebro. A mente é mais vasta do que o céu, pois se postos um ao outro, lado a lado, a mente pode o céu conter, e mais você, e uns quebrados. A mente é mais profunda do que o mar, pois ela pode todo o azul reter, e mais alguns tesouros guardados. A mente é tão ampla quanto Deus, pois se numa balança um e outro forem equilibrados, a diferença, se houver, é a da sílaba para o som. Obrigada pelas reflexões aí e por abrir a nossa mente. Lindo isso mesmo. Mas eu queria só que você terminasse falando um pouco sobre os seus próximos passos, né? Como escritora, como terapeuta. Os meus próximos passos, eles vêm do coração, né? Então, para esse ano ainda, vai ser lançado um livro chamado Cardoso, O Coração Generoso, que é um livro que procura falar sobre o conhecimento e a prática das virtudes exatamente a partir do coração. E o coração personificado como o herói, não é? Então, toda essa postura de heroísmo que a gente traz dos contos de fada, ressignificada para uma forma mais humana e tanto mais necessária. Como terapeuta, eu continuo fazendo atendimentos avulsos, tanto online quanto presencialmente aqui em São Paulo, e é um prazer receber as pessoas O Instagram, que estão abertas para isso. Instagram, Mari Prieto, é isso? Pergunta, isso. Mari Prieto Pergunta é o Instagram, porque justamente eu acredito no poder das perguntas, tanto como reflexão, como terapia, como poesia, tudo que vem por aí. Tá certo. Olha, foi uma delícia conversar com você, realmente motivante a sua conexão com a poesia. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada, Mari Prieto. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. E os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui, o terceiro programa do workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas será no dia 8 de agosto, com Ana Noves. A Ana é psicóloga clínica, terapeuta de família, membro da Comissão Científica da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, especialista em saúde mental, infanto-juvenil, especialista em psicologia médica, coordenadora do projeto social Papo com Zero, um projeto em prol do diálogo. Então, não perca. Fique agora com a Pílula de Eliana Yunis. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção. O nosso tema de hoje é pensar sobre o papel que a oralidade e a consequente expressão e escuta têm nas nossas vidas. Como é que, de fato, começa a nossa humanização? A gente tem falado sobre o fato de que a gente não nasce inteiramente humano. A gente vai se humanizando. E não se humanizando apenas como pessoa, como indivíduo, mas como toda a história da coletividade, não é? Dependeu de um processo longo que nos transforma em seres pensantes e pensantes críticos. Como é que se deu esse início da nossa humanização? A nossa busca de expressar o que a gente vive e sente e, ao mesmo tempo, de comunicar isso aos outros. Certamente as coisas começaram por gestos, por sinais. As pinturas rupestres atestam como as imagens representavam as coisas vividas, não é? Mas a gente precisou se articular, não é? Para que essa comunicação pudesse se estender ao outro, para, inclusive, além da distância. A gente aprendeu a fazer sinais com fumaça, mas aprendeu também a dominar os sons,
aqueles que a gente era capaz de emitir e poderiam ser repetidos e reconhecidos, partilhados com outros da nossa comunidade. Certamente, a oralidade contribui e configura, mais do que contribui, ela configura o primeiro desenho que a gente pode fazer de nós mesmos e o desenho do mundo. Né? Otávio Paz diz que a oralidade ela exercita duplamente a nossa capacidade de articulação desses sons. Primeiro no monólogo e depois no diálogo. Não é? E é interessante a gente pensar que no monólogo a gente também está se dirigindo a um outro. A gente fala de mim para eu, não é? Daquilo que a gente vive na interioridade para aquilo que esse eu vai ser capaz de expressar para a coletividade. Também, do ponto de vista do diálogo, enquanto a gente fala para os outros, enquanto a gente fala com os outros, a gente, em verdade, acaba falando para si mesmo. A gente acaba organizando a nossa capacidade de nos entendermos. É o que a gente faz, por exemplo, num divã de psicanalista. Enquanto a gente fala para o outro, a gente vai se organizando como pessoa em si mesmo, como se a gente estivesse falando conosco. Então, é interessante pensar que a oralidade que a gente aplica hoje, essa que eu estou usando agora com vocês, não é a mesma da oralidade primeira. A oralidade primeira ela era uma oralidade muito mais gestual, ela era uma oralidade associada à musicalidade, a um ritmo intenso, não é? Você vê a figura, por exemplo, dos trovadores, dos rapsodos, não é? E a organização, por exemplo, das falas que tinha as adivinhas, as trovas, os trava-línguas, que permitiam que a gente repetisse determinados sons e determinadas experiências que ajudavam a organizar nossas ideias. Já a oralidade de hoje, ela é muito mais assentada sobre a experiência que a gente tem da escrita. A escrita, né, essa coisa que era fragmentária, que era solta, que era preciso da presença efetivamente do outro para organizar as lacunas que a fala continha, agora essa oralidade ela é reflexo de um pensamento lógico que nasceu com a escrita. A escrita colocou um ponto nas coisas. Como dizia Guimarães Rosa, não é? No Grande Sertão Veredas, eu conto e o senhor põe o ponto. Então, a gente precisa do outro para pôr o ponto naquilo que a gente está falando. E por que a oralidade continua sendo importante numa época em que, sobretudo, a imagem e a escrita prevalecem? Porque a oralidade é democrática. Na primeira coisa, todo ser humano, não é, pode, de alguma maneira, encontrar a linguagem pela qual ele se expressa. Mesmo a gente pode falar do surdo-mudo, a gente pode falar das pessoas que têm dificuldade ou lentidão no raciocínio, elas vão acabar encontrando um gesto, uma forma de comunicação. E a oralidade na palavra é aquilo que, praticamente independente das línguas, a humanidade partilha. Por quê? Porque enquanto eu falo, mesmo que eu não tenha essa intenção, eu expresso um modo de sentir e acabo dizendo, sem querer até, o que eu sinto. Eu acabo comunicando ao outro o que eu estou vivendo e recebo do outro, naquela ideia do diálogo do Otávio Paz, eu recebo do outro uma série de aportes que vão me transformando. Enquanto eu dialogo, enquanto eu escuto o outro, mas se eu tenho essa prontidão da escuta, eu sou capaz de evitar certos ruídos que causam desentendimento, não é? Eu posso ativar o imaginário, eu posso recordar uma experiência vivida, e algumas associações de ideia vão montando um mundo de experiências para nós. Existe gente que não tem experiência
nessa capacidade de refletir sobre o papel da oralidade. Algumas pessoas acham que promover a oralidade através dos contadores de histórias é um atraso que dificulta o domínio da linguagem escrita, da aprendizagem alfabética escrita. É um engano, porque tudo que está escrito, efetivamente, nasce da prática do vivido, portanto, da prática daquilo que se escutou, daquilo que se experimentou e se disse. Então, em nada a oralidade e os contadores de história atrasam a experiência da escrita. Contar é uma forma de ler, de dar a ler, não é? E essa forma de dar a ler, ela é riquíssima, porque num breve espaço de tempo, a gente é capaz de recordar uma ancestralidade, é capaz de contar coisas não vividas, mas imaginadas ou efetivamente apreendidas. O Benjamin dizia que o contador de história nasce de duas estruturas. Uma estrutura sedentária, em que eu vou contar o que viveram os meus ancestrais e aquilo que eu já recebi da minha família, da experiência da minha comunidade, ou eu vou contar aquilo que eu vivi no deslocamento. Ele diz que existe uma experiência sedentária e uma experiência da viagem. E quando eu viajo, eu acabo conhecendo mundos novos, pessoas novas, ideias novas. No espaço da modernidade, em que a gente hoje está preso à telinha do computador, né, lendo, ou da telinha do nosso telefone, nós cada vez temos menos espaço para dar voz àquilo que nós pensamos e fazer a escuta do outro. E isso é uma perda grave. Por quê? Porque a oralidade, quer na escuta, quer na expressão, ela ajuda que a gente organize o pensamento, ajuda que a gente se defronte com outros saberes e com outros conhecimentos que a gente não tinha. E com isso, a gente é capaz de comparar e começar a exercer um pensamento crítico. Então, a gente ouve, na verdade, para aprender a pensar, não é? E nesse exercício, a gente vê que tem, de fato, uma antiguidade, não é? Se a gente pensar no mundo grego, por exemplo, o ponto alto eram as tragédias representadas no teatro. O que é o teatro? Senão esse pensamento colocado em visibilidade para uma multidão. Então, acreditar que enquanto eu vejo e eu ouço, eu sou tocado. O Aristóteles falava disso, né? Dessa importância de que aquilo que eu ouço me toca, me afasta às vezes daquilo que eu estou ouvindo, para que eu possa pensar, refletir e me decidir e me situar. Não? A gente pode pensar nos contadores clássicos, né? O imaginário dos tapetes mágicos, das pessoas que sentavam nas praças sobre seus tapetes para contar aquilo que sabiam dessa tradição. E com isso ampliavam o vocabulário das pessoas, melhoravam a pronúncia daquilo que elas eram capazes de dizer. Ou então os púlpitos da igreja, em que se assistiam sermões de longo tempo, todos baseados em parábolas, em histórias que traziam certas vivências com as quais a gente podia se comunicar. Ser ouvinte é muito importante. E a gente vê que como a gente está com dificuldade de ouvir as coisas, mesmo se tratando de televisão ou do que seja, porque ouvir implica em que a gente tem que refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo. E às vezes, ouvindo o outro falar, a gente costuma dizer, nossa, caí da cadeira. Não é? A gente não é surpreendido, não é capaz de reconhecer aquilo como uma experiência nossa. Então, é preciso que a gente valorize efetivamente essa capacidade de ouvir e de dizer e de usar a nossa palavra. O Borges dizia que a gente tem meia dúzia de histórias no mundo. São poucas. Sobre o amor, sobre a vida, o nascimento, a morte, né, a paixão, as nossas aflições.
E essas histórias, ele diz que estão todas escritas. O que nós fazemos é ouvir e reescrevê-las.